Graças a Deus, amém? Cumprimento a todos com a paz, Senhor Jesus. Mais uma vez, irmão Maico, para fazer um estudo aqui da palavra do Senhor, amém? Desde já deixa o seu like, compartilhe o vídeo, amém? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que muitas vezes deixa pessoas preocupadas, não é mesmo? A questão da blasfêmia. Muitas pessoas às vezes não entendem direito a questão da blasfêmia, aí o diabo vem, perturba a pessoa, porque a pessoa ela não tem muitas vezes um entendimento e muitas vezes não é instruída a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, antes de mais nada, deixa o seu like no vídeo para ajudar, amém? Não é para ganhar dinheiro, é para alcançar mais almas e o nome do Senhor ser glorificado. Na descrição do vídeo, como eu sempre falo, tem um e-mail. Se quiser receber um material de estudo, é só fazer contato conosco, amém? Olha o que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creai em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então olha só a instrução que João está dando, né? Para que a gente prove os espíritos. Por quê? Porque muitos falsos profetas estão se levantando. E isso já não é de hoje, é daquela época. Então olha hoje a situação que está hoje, está pior ainda. Então se a gente não tiver discernimento espiritual e entendimento, a gente não consegue saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. É por isso que Paulo ele vai dizer aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, ele fala assim, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retém o bem. Então, a gente não deve descartar nada, porém a gente tem que examinar para saber se vem de Deus ou não. Olha, assim diz o Senhor, eis que esse varão é o seu preparado. Amém. Vou orar para saber se é de Deus, ter confirmação. Por quê? Porque se foi Deus falou, Deus ele vai confirmar. Deus ele não fala uma vez só, irmão, ele confirma diversas vezes. Ele vai usar um para falar com você, ele vai falar com você, vai usar outro para falar. Pessoas que nunca te viram vão te passar essa mesma resposta de Deus. Por quê? Porque é de Deus. Agora, geralmente, quando não é de Deus, é uma vez para nunca mais e Deus nunca te confirma. Eu já recebi revelações que até hoje eu nunca tive resposta de Deus. Então o que eu posso entender? Não vieram de Deus, porque era coisa sem sentido, né? Era algo que estava acontecendo naquele momento, que a revelação que me foi passada era que estava errado, não deveria ser feito assim assado, só que poxa, Deus nunca revelou isso, Deus nunca me cobrou, estava sendo feito de uma maneira certa, não estávamos errados na situação, e uma pessoa falou que a gente estava errado na situação, fui orar. Deus nunca me deu uma confirmação dessa revelação. Então, a gente tem que orar, saber se é de Deus, não é. Por quê? Porque aí a pessoa, já ouvi falar de casos assim, talvez você já tenha ouvido. Recebeu a revelação, esse é sua varoa, esse é seu varão. A pessoa vai e casa. Depois de 2, 3 anos, separa. Pera lá, que Deus é esse que vai juntar você com a sua esposa, com o seu marido para se separar? Claro que vocês têm que vigiar, senão o diabo entra. Mas aquilo que Deus juntou, o homem não separa, não separa. Então, aí você separa, aí seu marido vai e casa com outro, você fica sozinho porque não pode casar de novo. Então tem que provar os espíritos. Tem que saber se vem de Deus ou se não vem. Porque muitas vezes você pode ver uma pessoa na rua toda desconcertada. Vai passar um cara lá de bermudão e regata, vai te passar uma revelação. Mas aí se você olhar para ele, você vai falar, poxa, ele está parecendo um mundano. Mas e se a revelação é de Deus? Você não conhece, às vezes é um cara que está afastado. Por quê? Os dons de Deus são sem arrependimento e Deus não tira. Porém, naquele grande dia a pessoa vai ter que prestar contas com Deus. O dom não salva. O dom é para edificação. O que salva é obediência e temor à palavra. O dom é para edificação. E se a pessoa antes ela era fervorosa, buscou, recebeu, agora ela se afastou, o dom ainda está com ela. Deus não tira o dom. Então a pessoa vai estar desconcertada, mas ela tem o dom. Então, por isso que Paulo falou, examinar em tudo. A gente não deve examinar o profeta, e sim a profecia. Claro que a gente conhece quem é árvore boa e árvore má, porque pelas obras. Porém, você não sabe o passado, você não sabe a história dessa pessoa e você não sabe se é Deus, a menos que você tenha o discernimento. Então é aí que vem o cuidado para quê? Para que a gente não venha blasfemar. Por quê? Porque a gente tem que provar os espíritos. Se foi Deus, ele vai confirmar. Se não foi Deus, ele não confirma. Então, olha só, você vai ver em Salmos 10, versículo 3 diz assim, porque o ímpio gloria-se do seu desejo da sua alma, do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor.
Ou seja, o ímpio faz aquilo que ele quer. Aquelas pessoas que estão no erro, é amigão, ele fala bem. Agora, de Deus, ele blasfema. Só que aí, ele ainda pode alcançar o perdão e a misericórdia. Agora, Mateus 9, 3 ao 4. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em seu coração? Então, olha só, aqui, eles blasfemaram contra quem? Contra Jesus. Ou seja, eles não provaram os espíritos. Poxa, Jesus estava pregando, estava falando e ele blasfema. Está se dizendo que é filho de Deus. Ele blasfemou. Em vez de orar e pedir direção, pedir confirmação, não. Já foram falando. Aí agora, Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfema será perdoado aos homens, mas a blasfema contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então, Salmos 10 blasfemou contra o Pai. Mateus 9 blasfemou contra o Filho. Mateus 12 blasfemou contra o Espírito Santo. Então, contra Deus tem perdão, contra Jesus tem perdão. Contra o Espírito Santo, ó, Marcos 3, 28 e 29. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias. Com que blasfemar? Então você pode falar. Fala mal de Deus, fala mal de Jesus. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de juízo. Por quê? Porque o Espírito Santo vem para convencer. O Espírito Santo vem para realizar a obra, para trazer você das trevas para a luz. Aí agora, o que é a blasfêmia? É você atribuir uma obra que é do Espírito Santo ao demônio. Por exemplo, no caso de Jesus, Jesus curava, expulsava os demônios pelo poder de Deus, através do Espírito Santo na vida dele. O que os fariseus falavam? Ele expulsa demônios, senão por Beelzebu. Ou seja, ele estava falando que quem estava na vida de Jesus expulsando os demônios era um próprio demônio. Então, quer dizer, Jesus estava endemoniado. Então, por isso que a gente tem que provar os espíritos para saber se é de Deus, se não é. Para não atribuir aquilo que vem de Deus ao Satanás. Então, por isso que Paulo falou, não desprezai as profecias, examinai tudo. Retenha o que é bom. O que não for bom, não retenha. Então, como eu vou saber se é de Deus, se não é? É só orando. 1 Coríntios 12 vai dizer sobre um dom do Espírito, que é discernimento de Espírito. Tem coisas, irmãos, que na cara você já consegue saber que não é Deus, mas tem coisas que você não consegue saber. Por quê? Porque às vezes está em oculto, porque o diabo conhece a sua vida, o diabo sabe. Então ele não vai vir assim, ó, prazer, Lúcifer, ele não vai vir. Ele vai vir com a Bíblia na mão engravatado para você. Então você tem que tomar cuidado, tem que provar os espíritos. Tem que ter o discernimento espiritual. E outra coisa, é importante a gente estar em oração. Por quê? Porque todas as brechas que a gente tem vai fazer o diabo jogar setas na nossa mente. Ah, você está pecando, você está blasfemando, você está fazendo isso, fazendo aquilo. Por quê? Porque a gente não está orando, a gente não está lendo a Bíblia, a gente não está buscando a Deus. Por quê? Paulo escreveu assim aos Romanos 8, primeiro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, pera lá, se eu estou buscando a Deus, estou em Espírito, o diabo pode falar o que for, não estou nem aí. Deixa ele falar. Agora, se eu estou na carne e não busco a Deus, faço a minha vontade, o diabo vai jogar uma seta, eu já vou achar que eu estou pecando contra Deus, que eu já não tenho mais perdão, que não tem mais jeito para mim. Quer ver um exemplo? Paulo foi blasfemo. Paulo blasfemou contra Jesus. Olha, 1 Timóteo 1,13. A mim, Paulo falando a Timóteo que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo aprendeu de uma maneira errada, então ele perseguiu. Mas ele perseguiu quem? Jesus, ele perseguiu a igreja. Então entenda, é importante provar os espíritos para saber o que é de Deus e o que não é. De que maneira? Na oração. Senhor, me confirma. Senhor, é o Senhor, me mostra. Me dá direção, me dá sabedoria. Se não for o Senhor, me mostra. Se é o Senhor, me mostra. Você tem que ter comunicação com Deus. Agora, aquilo que vem na nossa mente, que é seta de Satanás, é isso, aquilo, a gente tem que repreender. É o exemplo que eu sempre dou. Se passar um passarinho por cima da sua cabeça, vindo de lá para cá, passou. Você não consegue impedir, ele está voando, você não consegue. Agora, que ele pare na sua cabeça, monte um ninho ali, você consegue impedir. Assim é o pensamento, é a seta de Satanás. A seta ela vai vir, ela vem, ela tem que passar, você não consegue impedir.
Agora, dela ficar na sua cabeça, você pode impedir. Você pode vencer isso. Mas como você vence jejum e oração? Se não tiver em jejum e oração, você não consegue vencer. Olha os frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito é a paciência. Um dos frutos do Espírito é a mansidão, é o domínio próprio. Ou seja, eu tenho domínio próprio. Os meus pensamentos eu não vou dar para Satanás. A minha boca não vou dar para Satanás. Os meus olhos, a minha vida. Eu tenho domínio próprio. Por mais que eu seja falho, pecador, todos nós somos. Mas eu vou buscar esse domínio próprio. E toda a seta de Satanás que vir, eu não vou deixar isso prevalecer. Então a blasfêmia, ela se concretiza de que sentido? Quando você atribui uma obra que é do Espírito Santo de Deus ao diabo. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, Deus me usou e curou um paralítico. Aí você, esse irmão aí não é de Deus não, esse aí não é Deus operando na vida dele não, isso aí é coisa do diabo. Você está blasfemando, por quê? Através da minha vida o Espírito Santo curou. Você falou que não foi o Espírito Santo que curou, foi o demônio. Então você está insultando o Espírito Santo, você está atribuindo aquilo que ele fez aos demônios. Isso é uma blasfêmia. Então a Bíblia vai dizer, é réu de juízo. Então por isso que tem que tomar cuidado e tem que provar os espíritos. Toma cuidado, não deixa Satanás entrar nos teus pensamentos, não deixa. Por que muitas pessoas muitas vezes se matam? Por que muitas vezes muita pessoa desiste de ir para a igreja, não quer mais servir a Deus? Porque elas pensam que elas blasfemaram. Porque Satanás joga seta na mente, joga aquelas coisas loucas. Você fez isso, você fez aquilo. Não, para você não tem mais jeito, para você não tem perdão. Blasfemou. Quando na verdade a pessoa nem blasfemou, a pessoa ela está inocente, ela nem falou nada. O diabo que jogou a seta na mente dela e ela acha que é ela, mas foi o diabo. Quando na verdade ela nem falou nada com os teus lábios. Então cuidado. Busque do Senhor as armaduras, o capacete da salvação, se revista. Todas as armaduras, se revista no jejum, na oração. Se você der brecha, o diabo vai jogar seta mesmo, vai jogar pensamentos terríveis, sonhos. Ele vai querer te destruir, te derrubar. Mas você precisa, primeiro, provar os espíritos. Não importa. Não já vai falando, a menos que você tenha o discernimento ou você já saiba. Deus já tenha te mostrado, isso aí não é de Deus. Agora, se você não tem, se você não sabe, não sai falando que você não sabe. Vai orar, vai buscar de Deus. Como eu falei, no início, quando eu era novo convertido, eu recebi revelações atrás de revelações. Muitas não aconteceu. Então quer dizer, muitas vezes a pessoa fala para te agradar. Só que se é novo convertido, não é instruído, tudo se acredita. Tudo se acredita. Aí começa a não acontecer, você se frustra. Aí você começa, será que foi de Deus mesmo? Acho que não foi Deus que revelou não. Aí o diabo já vai vir, tá blasfemando. Deus revelou e você tá duvidando e tal. Você já começa a ficar nesse imbróglio aí, nessa bagunça. E é isso que ele quer para a sua vida, ele quer bagunçar suas ideias, ele quer bagunçar sua mente. Por isso que João fala, provai os espíritos. Por isso que Paulo fala, examina tudo. Olha, Deus está abrindo uma porta de emprego, é você, amém. Senhor, vou orar. Senhor, foi o Senhor, usa outra pessoa, fala comigo, me mostra, pede confirmação. Esse é o seu varão, amém, é meu varão, Deus mostrou para você, vai ter que mostrar para mim também. Ora, irmão, ora, tudo é orar. Não abra sua mente para Satanás encher de lixo a sua cabeça, encher de porcaria, encher de seta, é o que ele quer. Por isso que muito você vê pastor se matando, você vê irmãos e irmãs aí se enforcando, pastor se matando, saindo da igreja, por quê? Acha que blasfemou, acha que fez alguma coisa, porque às vezes cometeu um pecado, às vezes vê aquela dúvida na cabeça, aí o diabo já vem e afunda a pessoa na lama, e não é o que Deus quer para você. Então, busca o Senhor em oração, prova os espíritos, cuidado com o que você fala, não sai falando que você não sabe, se é de Deus, se não é, prova tudo, amém? Para que o Senhor ele possa te abençoar. E outra, seja tranquilo, seja manso, seja humilde, seja paciente, tenha domínio próprio. Você quer vencer? Tem que orar, tem que orar. Não adianta você achar que só ir para a igreja vai resolver seu problema. Não adianta você achar que eu sou crente, eu sou membro da Deus é Amor, eu sou membro da Batista, eu sou membro da Assembleia, já resolve seu problema, não. O que resolve seu problema, filho e filha, é jejum, é oração e é Bíblia, na prática. Que aí você vai ver Satanás, ele saindo. Tiago escreveu assim, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti aos demônios, ele fugirá. Agora você não resiste,
Você fala o que não deve, você faz o que não deve. E o que deve fazer você não faz. Então você dá brecha para ele. Aí ele vai jogar. Tá blasfemando. Ih, para você não tem mais jeito. Você vai para a igreja para quê? Aí ele fica. Aí você acha que você blasfemou, só que você nem falou nada. Então olha, prova os espíritos. Cuidado com as revelações, as profecias. Deixa Deus trabalhar, mas tudo, peça confirmação para que o Senhor venha te abençoar e você não venha ser enganado, amém? Toma cuidado, prove os espíritos, porque infelizmente tem muitos falsos profetas hoje, amém? Então, ó, Deus abençoe sua vida, fica na paz do Senhor, prove os espíritos, cuidado com a blasfêmia, não atribua a obra a ninguém se você não tem discernimento e se Deus não te mostrou, amém? Se Deus te mostrou é uma coisa, se Deus não te mostrou, fique em espírito de oração, vai buscar o Senhor e deixa que a obra Deus ele faz, amém? Fica na paz, Deus abençoe a sua vida e assim que possível voltamos em nome de Jesus. Deus abençoe.